Jornal do Senado. Ney Suassuna defende menos impostos para a cesta básica. Jefferson Pérez acusa o governo de efetuar no máximo 20% de suas compras fora do estado. Na opinião do senador Jefferson Pérez, isso é uma represália pela instalação da Ford na Bahia, com incentivos fiscais de até 700 milhões de reais. Mais informações com o repórter Luciomar Rodrigues. O senador Jefferson Pérez afirmou que os paulistas condenam esses incentivos, mas se esquecem que nos anos 50, o governo Juscelino Kubitschek concedeu generosos incentivos fiscais, cambiais e creditícios para a indústria automobilística se instalar em São Paulo. Jefferson Pérez reconhece que o governo não deveria dar incentivos a multinacionais, mas adverte: a crítica paulista não é por causa disso, a razão é outra. O que se esconde mesmo é o preconceito, que não tem coragem de confessar contra a industrialização do Norte e Nordeste, que para eles teria outra vocação. No fundo, eles gostariam mesmo que nós fôssemos meros fornecedores de matérias-primas e alimentos para o Sudeste, especialmente São Paulo. O senador Roberto Requião alertou que o erro do governo é incentivar montadoras enquanto prejudica e inviabiliza a indústria nacional de autopeças. Nós estamos montando essas plantas sem nenhuma obrigação contratual de nacionalização do automóvel. Nós estamos montando essas plantas com dinheiro público, sem nenhuma obrigação contratual de o investimento retornar para o patrimônio público no caso dele ser suspenso. Já o senador Lúdio Coelho acha que o governo não precisa beneficiar montadora nenhuma. O BNDES deveria aplicar esses recursos em áreas mais importantes para a nação brasileira, como a agricultura. O senador Lauro Campos disse que é natural que os baianos queiram a instalação da fábrica da Ford no estado deles. São os nordestinos querendo atrair capital, explicou Lauro Campos, ao ressaltar que São Paulo tem um acúmulo exagerado de capital. Então os investimentos deviam ir para lá e não para onde ele já está sobreacumulado, onde ele é problema. Mas acontece o seguinte, é que existe uma interdependência. São Paulo só ficou rico porque o Nordeste não ficou. Mais uma liminar contra a CPMF. Juiz de Brasília acata a tese de que o imposto é inconstitucional e suspende a cobrança da CPMF em todo o Distrito Federal. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador José Agripino, acha que a sociedade precisa colaborar com o governo na questão da CPMF. Reportagem de Vladimir Espinosa. A liminar determina que o gerente de banco que insistir em cobrar o tributo será multado em R$ 1.000 por dia e processado por crime de desobediência. O senador José Agripino disse que a decisão tem que ser cumprida, mas toda a sociedade, inclusive a justiça, deve perceber que o governo precisa da CPMF para fechar suas contas. Para ele, o país vive um regime totalmente democrático que permite esta discussão. José Agripino acredita que é preciso encontrar uma solução rápida para o problema, porque a falta da CPMF nos cofres públicos pode ocasionar sérios problemas. Se, no entanto, se declarar a absoluta inconstitucionalidade, a improcedência, a ilegalidade desse imposto, vai ser preciso se estabelecer uma grande discussão para se ver onde é que se pode repor a perda decorrente da não contribuição da CPMF no orçamento da União. Do contrário, o governo para de governar. O senador Amir Lando elogiou a iniciativa do presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, de propor ações para o combate à pobreza. Mas ele advertiu: esse problema não se resolve com novos impostos, nem com criação de um fundo. Segundo o senador, o que o país precisa é de uma nova política econômica, capaz de produzir riquezas e criar empregos, sobretudo para os milhões de brasileiros que vivem na pobreza e na miséria. Às vezes, saciar a fome, mesmo com programas emergenciais, programas compensatórios, é uma necessidade essencial para manter viva uma população que está morrendo de fome. Mas não é esta a solução. A solução é muito maior, é pensarmos exatamente nesses serviços essenciais, como eu falei, a saúde, a educação, saneamento básico, habitação, seguridade social. E a senadora Maria do Carmo disse que a pobreza é decorrente do desemprego, que, na opinião dela, está aumentando porque o governo não investe em soluções alternativas. Basta lembrar que batemos hoje o recorde em nossos índices de desemprego, alcançando a taxa nacional de mais de 8%, sem falar de exemplos assustadores, como o de São Paulo, onde de cada 5 trabalhadores, um está desempregado.
Maria do Carmo acredita que o incentivo à produção artificial de pescado e de camarões em manguezais seria uma das alternativas para a criação de mais empregos no país. Numa pesquisa feita pelo Instituto Atlântico, 79% dos entrevistados disseram que a União, os estados e os municípios deveriam diminuir os impostos da cesta básica. O senador Ney Suassuna afirmou que os congressistas deveriam levar em conta a pesquisa e lutar pela desoneração da cesta básica. Se nós tivéssemos essa redução da cesta básica, não haveria nenhuma repercussão nas despesas da Previdência. Não haveria nenhum acréscimo nas despesas com o pessoal dos governos federais, estaduais e municipais. E teríamos uma repercussão muito grande na área de saúde. Por isso, o Instituto Atlântico defende com acerto de que, se tratando de tributos, a desoneração da cesta básica é medida para acabar com o imposto de pobre e a tributação da fome. Segundo Ney Suassuna, 63% dos entrevistados acham que o objetivo da reforma tributária é diminuir os impostos para criar novos empregos. Outros 12% disseram que a reforma deve aumentar os impostos para que os mais ricos paguem mais. E 11% afirmaram que o alvo da reforma tributária é acabar com a sonegação. A Rádio Senado já está transmitindo em ondas curtas para as regiões norte e nordeste do país e norte dos estados de Goiás e Mato Grosso. Você que mora numa dessas regiões pode sintonizar a rádio na frequência de 6.190 kHz, faixa de 49 metros. E qualquer emissora do país poderá retransmitir a programação gerada pela Rádio Brás. Rádio Senado em ondas curtas, de segunda a sexta, de 7 da manhã às 7 da noite. O senador Roberto Requião leu no plenário o manifesto do PMDB do Paraná e de outros 10 estados contra o governo do presidente Fernando Henrique. O manifesto, chamado Carta de Londrina, culpa o governo pelo desemprego, falência de empresas, empobrecimento e violência. Roberto Requião disse que o PMDB nada tem a fazer neste governo. Portanto, o PMDB deve ocupar o único lugar possível a um partido que não traiu os seus compromissos com o povo brasileiro e a nação brasileira: a oposição. Este é o único lado possível para homens e mulheres dignos, que não se compram e não se vendem. O ex-presidente do TRT do Rio de Janeiro, juiz José Maria de Melo Porto, será ouvido na CPI do Judiciário nesta segunda-feira. Melo Porto vai esclarecer denúncias de nepotismo e superfaturamento de obras no período em que presidiu o tribunal. A agenda da CPI para a semana que vem com o repórter Maurício Desante. As denúncias contra Melo Porto envolvem também fraudes em licitações, compra e venda de votos para a nomeação de juízes classistas e campanhas de autopromoção com dinheiro público. Além de Melo Porto, a CPI ouve na segunda-feira Romel Correia, advogado criminal do espólio de Washington Nominato. A CPI investiga a denúncia de que a herança do menor Luiz Gustavo Nominato, de 30 milhões de reais, foi dilapidada ao longo do processo de inventário, que estava sob responsabilidade do desembargador Asdrubal Cruxem, atual vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Mas o depoimento de Cruxem, marcado para terça-feira, poderá ser frustrado, caso seja mantida a liminar concedida nesta sexta-feira pelo juiz Otávio Galotti, do Supremo Tribunal Federal. A decisão desobriga o desembargador Cruxem de depor na CPI. Já na quarta-feira, os senadores devem ouvir o ex-juiz Luiz Beethoven, da Vara de Infância e Adolescência de Jundiaí. Ele é acusado de participar de um esquema para retirar à força a guarda de crianças daquele município paulista e oferecê-las para adoção, principalmente de casais estrangeiros. O depoimento de Beethoven precisa ainda ser confirmado pela Secretaria da CPI. A sessão de hoje do Senado foi presidida pelos senadores Lúdio Coelho, Nabor Júnior, Luiz Otávio e Ademir Andrade. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Um bom fim de semana e uma boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília.
Deputado quer prioridade de votação para o Estatuto das Microempresas. Gerson Gabrielli, do PFL baiano, pediu a aprovação neste semestre do Estatuto das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Gerson Gabrielli enfatizou que o Estatuto promoverá uma realidade mais justa aos cerca de 4 milhões de pequenos empreendedores existentes no país. Valdomiro Fioravante, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que os trabalhadores e os microempresários não suportam mais a carga tributária imposta pelo atual modelo de governo. Fioravante insistiu que é preciso definir uma maior autonomia para que cada estado possa contornar as dificuldades com a cobrança de impostos. Também, pastor Amarildo, do PPB do Tocantins, defendeu a redução dos impostos incidentes sobre os alimentos básicos para reduzir o preço final desses produtos, aumentar o consumo e a produção. Os impostos devem incidir sobre a renda e o patrimônio e não sobre a fome e o risco do empresariado, afirmou o pastor Amarildo, criticando o excesso de carga tributária brasileira. Henrique Fontana, do PT gaúcho, contestou a decisão do ministro da Fazenda, Pedro Malan, e do presidente Fernando Henrique Cardoso em repassar para todos os estados a dívida de Santa Catarina com seu Instituto de Seguridade Social. Henrique Fontana afirmou que esta é uma decisão irregular e que o montante da dívida interna do Estado chega a 2 bilhões de reais, não podendo haver tratamento diferenciado para apenas um Estado. Edinho Bez, do PMDB, afirmou que o interesse em federalizar e posteriormente privatizar o Banco do Estado de Santa Catarina é apenas do governo federal e estadual. A Assembleia Legislativa não compartilha dessa intenção, enfatizou Edinho Bez, pedindo que o diálogo continue a fim de alcançar uma solução que viabilize a manutenção do BESC. Vicente Caropreso, do PSDB, ressaltou a necessidade de se exercer a política com responsabilidade e ética, lembrando problemas que atingem não só o estado de Santa Catarina, como todo o país. A penalização dos servidores públicos e a federalização dos bancos estaduais demonstram, segundo Vicente Caropreso, a necessidade de se realizar uma reforma política séria. Fernando Marrone, do PT, parabenizou o governador gaúcho Olívio Dutra pelos seus primeiros meses de gestão, destacando a participação popular da administração do Estado e os investimentos sociais. Entretanto, Fernando Marrone lembrou que a Lei Candir precisa ser revista para evitar que estados e municípios continuem tendo perda de receitas. Virgílio Guimarães, do PT mineiro, criticou a medida do governo paulista que concede incentivo fiscal às pequenas e médias empresas que derem preferência a produtos feitos em São Paulo. Virgílio Guimarães afirmou que São Paulo está se colocando contra todos os outros estados, além de contrariar a Constituição que proíbe fixação de impostos em função da origem dos produtos. Gerson Pérez, do PPB paraense, elogiou a competência do novo ministro da Integração Nacional, senador Fernando Bezerra. Gerson Pérez disse esperar que a transformação dos bancos da Amazônia, do Nordeste, da Superintendência da Amazônia e Sudene em agências de desenvolvimento sejam instrumentos de real crescimento para o país. O deputado paraense sugeriu que nas mudanças sejam assegurados os direitos dos servidores dessas instituições. Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, chamou a atenção do governo federal para a situação de miséria dos nordestinos em razão da falta de água na região. Patriota lembrou que o corte de 20% no Fundo Constitucional, os escassos recursos para investimentos e os recentes aumentos tornam a situação ainda mais grave. Cláudio Cajado, do PFL, apelou ao presidente da República para rever a decisão do Conselho Monetário Nacional, que reduziu a estrutura da Delegacia Regional do Banco Central na Bahia. Segundo Cajado, a decisão contraria a descentralização administrativa, prejudicando o Nordeste e o projeto de desenvolvimento regional. Imposto de combate à pobreza. Saulo Pedrosa, do PSDB baiano, destacou que o Fundo Antipobreza do senador Antônio Carlos Magalhães representa mais um mecanismo para se criar impostos e taxações. Saulo Pedrosa considerou estranho o senador nunca ter erradicado a miséria que assola a Bahia após décadas de domínio no estado, afirmando que esta é mais uma oportunidade para o parlamentar obter notoriedade rumo às eleições de 2000. Também Regis Cavalcante, do PPS de Sergipe, considera figura de retórica a criação de um imposto de combate à pobreza, acrescentando que a medida não acabará com a miséria diante da crise brasileira. Para Regis Cavalcante, a proposta do imposto não poderia partir de Antônio Carlos Magalhães, pois o senador representou governos autoritários que levaram o país à situação de penúria em que se encontra. Eurípides Miranda, do PDT de Rondônia, igualmente criticou o fundo para combater a pobreza por considerá-lo demagógico e pediu intervenção para apurar o alto
alto lucro de bancos no último semestre. Caio Riela, do PTB Gaúcho, por sua vez, ironizou a preocupação do governo em combater a pobreza, lembrando que ele é o grande responsável pelo índice inflacionário. Segundo Riela, a política econômica privilegia os grandes capitais, penalizando a população com aumentos de tarifas públicas, combustíveis e remédios. José Carlos Vieira, do PFL de Santa Catarina, ao contrário, elogiou o debate em torno do combate à pobreza, lembrando que o senador Antônio Carlos Magalhães é o responsável pelo destaque dado à questão. Entretanto, José Carlos Vieira defendeu a criação de um plano social sustentável, evitando a tributação dos assalariados e a retirada de recursos de outros programas setoriais. Carlito Mers, do PT de Santa Catarina, analisou a reforma ministerial e as consequências que trará para a política brasileira. Na opinião de Carlito Mers, a composição do novo ministério abalou a base governista e o deputado teme que reformas importantes como a tributária e a fiscal sejam adiadas. Pedro Eugênio, do PSDB pernambucano, analisou o relatório do Banco Central para o setor monetário, o setor externo e a política fiscal dos meses de janeiro a maio desse ano. Segundo Pedro Eugênio, o relatório demonstra que as prioridades do governo não são os interesses sociais, já que o déficit nas contas públicas é causado pelo pagamento de juros. Enio Bassi, do PDT Gaúcho, considera que a época de comemorações pelos 500 anos do Brasil merece uma avaliação profunda sobre a situação do país, principalmente sobre o desempenho do atual governo. O presidente da República apresentou apenas o Plano Real como programa de governo, apontou Enio Bassi, questionando sobre os planos para o setor produtivo, saúde, educação e combate à pobreza. Adão Preto, do PT Gaúcho, anunciou as manifestações que devem ocorrer em Brasília nos próximos meses, vindas de outros estados do país. Adão Preto considerou que esses protestos demonstram a insatisfação do povo com o governo federal e não podem ser ignorados. Giovanni Queiroz repudiou o veto do governo ao projeto que estipula novos critérios para a aplicação de recursos orçamentários em obras de restauração e pavimentação de estradas. O objetivo da proposta, explicou Giovanni Queiroz, do PDT paraense, era garantir que os investimentos fossem proporcionais ao tamanho da malha rodoviária de cada estado. Confúcio Moura, do PMDB de Rondônia, fez uma análise da greve dos caminhoneiros. Na avaliação de Confúcio Moura, o movimento foi importante, na medida em que expôs o sofrimento e as agruras dos caminhoneiros pelas estradas do Brasil. Carlos Santana, do PT do Rio de Janeiro, propôs a definição de legislação específica para diminuir o valor e o exagero das cobranças de pedágio nas estradas brasileiras. Carlos Santana também defendeu que seja reinstituído o Fundo Nacional de Transportes destinado exclusivamente à preservação do patrimônio viário nacional. Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, por sua vez, defendeu o projeto de lei de sua autoria, concedendo isenção de IPI na aquisição de caminhões quando adquiridos por transportadores autônomos de carga. A intenção do projeto, segundo Pompeu de Matos, é melhorar a situação da categoria que sofre com alto custo de manutenção de seus caminhões. Wilson Santos, do PMDB, destacou a inauguração hoje de um trecho de 410 quilômetros da ferrovia Senador Vicente Vuolo, ligando São Paulo a Mato Grosso. No entanto, Wilson Santos destacou a necessidade de serem liberados recursos da Sudam para concluir a ferrovia, que trará desenvolvimento e integração para as regiões Norte e Centro-Oeste. Aloísio Santos, do PSDB do Espírito Santo, reivindicou investimentos do governo federal para o aprimoramento do sistema hidroviário da região metropolitana de Vitória. O transporte hidroviário é a solução, segundo Aloísio Santos, para evitar que Vitória, dentro de 5 anos, fique intrafegável. Caio Riela, do PTB Gaúcho, registrou o encontro dos presidentes dos países que formam o Mercosul na cidade de Montevidéu, no Uruguai. Segundo Riela, a existência do Mercosul na prática está ameaçada, já que os acordos não são respeitados, prejudicando o setor produtivo. Deputado quer pressa na definição das carreiras típicas de Estado. Avenzoar Arruda, do PT paraibano, responsabilizou o governo pela demora na regulamentação da reforma administrativa por não definir o que é carreira típica de Estado. Avenzoar afirmou que o Executivo precisa focalizar primeiramente a eficiência administrativa e não a demissão de servidores públicos. Paulo Paim, do PT Gaúcho, disse lamentar que não tenham sido apreciadas matérias de relevância no campo social esta semana. Paim disse esperar que o Colégio de Líderes coloque em pauta na próxima semana a situação dos servidores e a questão do combate à pobreza, pois essa expectativa já foi criada
para a sociedade brasileira. Fernando Marrone, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a pauta de trabalho definida pelos líderes por não incluir o salário mínimo, o reajuste dos servidores e a compensação pelas perdas salariais. Fernando Marrone contestou ainda o relatório da Comissão da Reforma Tributária, que, para ele, impedirá a descentralização da arrecadação em prejuízo dos municípios. Wellington Dias, do PT do Piauí, apoiou a pauta de reivindicações dos bancários, ressaltando que o número de funcionários caiu de 1 milhão para 450, enquanto os bancos obtêm cada vez mais lucros. A categoria, acrescentou Wellington Dias, quer reajuste salarial de 8%, correspondente à soma da inflação dos últimos meses. Miriam Reide, do PDT Fluminense, solidarizou-se com os funcionários da Fundação Nacional de Saúde, recentemente demitidos, e considerou a medida uma tentativa do governo extinguir a entidade. Ressaltando a importância da entidade na fiscalização da saúde pública, Miriam Reide pediu a inclusão do quadro funcional da Fundação no projeto que define as carreiras típicas do Estado. Doutor Rosinha, do PT do Paraná, pediu empenho aos ministros da Educação e da Saúde para reverter o quadro de sucateamento em que se encontram os hospitais universitários. De acordo com o doutor Rosinha, esses hospitais estão firmando convênios com planos de saúde privados para garantir recursos, mas estão diminuindo o atendimento pelo SUS. Bessá, do PSDB do Piauí, elogiou o combate à dengue realizado pelo Ministério da Saúde, que teve sua incidência reduzida em 80% no último ano. Bessá defendeu, entretanto, medidas mais eficazes do ministro José Serra para reprimir as fraudes que atingem o Sistema Único de Saúde. Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, defendeu o projeto que estabelece a proibição do uso do amianto por causar prejuízos à saúde. Pompeu de Matos comunicou que países que integram a Comunidade Europeia, dentre outros, já reprimiram o uso dessa substância. Jorge Costa, do PMDB do Pará, pediu ao ministro da Saúde que atenda ao apelo da Associação dos Municípios do Baixo Tocantins de instalar em Belém unidades de atendimentos de emergência para socorrer locais de difícil acesso. Jorge Costa também quer a formação de profissionais qualificados de saúde para atender traumatismos peculiares à região amazônica. Fernando Ferro, do PT pernambucano, defendeu o projeto de sua autoria que prevê a participação do usuário na administração de entidades governamentais de pesquisa científica e tecnológica. Pesca predatória e trabalho escravo são investigados em Santa Catarina. Renato Viana, do PMDB, informou que a comissão externa que investiga a pesca predatória e o trabalho escravo no litoral sul vai realizar 3 audiências públicas em Santa Catarina. As audiências serão realizadas na próxima semana na capital e no interior, acrescentou Renato Viana, que é relator da comissão e denuncia irregularidades na pesca do litoral catarinense. Augusto Nardes, do PPB do Rio Grande do Sul, afirmou que a crise por que passa o país está atingindo de forma mais direta os produtores rurais que se encontram endividados e sem condições de fazer novos investimentos. Para Augusto Nardes, os altos juros acumulados nos anos de inflação devem ser revistos e renegociados para que o produtor possa voltar a investir no campo. José Carlos Elias, do PTB, ressaltou que os produtores de café do Espírito Santo reivindicam a liberação de recursos para a pré-comercialização do produto. O Conselho Deliberativo da Política Cafeeira, segundo José Carlos Elias, aprovou moção de 300 milhões de reais, mas a liberação depende ainda do Banco do Brasil. Luiz Mainardi, do PT, destacou o protesto de agricultores gaúchos de arroz que estão bloqueando a entrada do produto uruguaio e argentino no Brasil. O bloqueio comprova a falta de uma política agrícola no país, afirmou Luiz Mainardi, lembrando que os custos de produção e a carga tributária do arroz brasileiro são desproporcionais em relação aos outros países do Mercosul. Antônio Jorge, do PFL, afirmou que é falsa a ideia de que apenas o Nordeste sofre com a seca, alertando para as dificuldades enfrentadas pelo Sudeste de Tocantins. Antônio Jorge parabenizou o governador Siqueira Campos pelo lançamento do projeto Cacimba, que fornecerá água para 112 mil habitantes do setor rural do Sudeste do estado. Dr. Rosinha, do PT do Paraná, solicitou à Comissão de Direitos Humanos que discuta a situação dos brasileiros que foram trabalhar na agricultura do Paraguai. Segundo o Dr. Rosinha, os brasileiros vêm sofrendo perseguições da polícia e dos grandes produtores paraguaios, são expulsos de suas casas e assassinados. Deputado denuncia ameaças contra parlamentares em Rondônia. Sérgio Carvalho, do PSDB de Rondônia, pediu providências ao Ministério da Justiça no sentido de reverter as constantes ameaças sofridas pelos parlamentares em seu estado. Conforme Sérgio Carvalho,
Rondônia luta com grande dificuldade para superar sua difícil situação econômica e fatos como este só servem para ameaçar a democracia e as instituições políticas constituídas através do voto. Cabo Júlio do PL Mineiro discorreu sobre a divisão entre as polícias militar de cunho ostensivo e a civil de investigação e judiciária e propôs a reestruturação no sistema de segurança pública. Espelhando-se no exemplo dos países do primeiro mundo, onde só existe uma polícia, Cabo Júlio defendeu a criação de uma única polícia e lamentou que a proposta esteja parada na Câmara por pressões dos policiais militares. Arnaldo Faria de Sá registrou carta enviada pelos juízes federais das varas criminais da capital de São Paulo, preocupados com as mudanças previstas pela reforma do judiciário. Segundo Faria de Sá, do PPB paulista, se a proposta for aprovada como está, os juízes perderão a independência necessária ao desempenho de suas funções. Jair Bolsonaro, do PPB do Rio de Janeiro, leu o editorial de O Globo sobre as eleições na Venezuela e a corrupção no governo. Bolsonaro também leu carta do leitor Giovan Furlan, que aconselha o presidente brasileiro a moralizar o país com mão de ferro antes que o povo resolva fazê-lo. E Edio Rosa, do PMDB Fluminense, citando a briga comercial entre a Embraer e a empresa canadense Bombardier, disse que está em jogo um mercado potencial de 55 bilhões de dólares. Confiante na habilidade do governo, Edio Rosa acredita que o programa de incentivo às exportações PROEX será ajustado para permitir a expansão do comércio exterior. Rubem Medina, do PFL, pediu apoio da FINEP e do BNDES para a viabilização e consolidação do Polo de Cinema e Vídeo do Rio de Janeiro. Rubem Medina disse que a implantação do polo é fundamental para fortalecer a vocação da cidade para o turismo e aumentar a oferta de emprego no setor de audiovisuais. Almerida Carvalho, do PFL do Rio de Janeiro, parabenizou o governador Antony Garotinho pela liberação de verba para o asfaltamento de 20 quilômetros de ruas em São João do Meriti. O convênio, assinado com o prefeito Antônio Carvalho, beneficia centenas de famílias da Baixada Fluminense que sofrem com a falta de infraestrutura. Zezé Perrella, do PFL Mineiro, sugeriu que os municípios do Vale do Jequitinhonha e do Norte do Espírito Santo sejam incluídos no programa do Fundo de Fortalecimento da Escola. Zezé Perrella justificou seu pedido lembrando que essas regiões têm características semelhantes às regiões mais carentes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, fazendo jus, portanto, ao incentivo aos estabelecimentos de ensino. Nelson Marquesan, do PSDB, registrou o documento elaborado pelas federações das associações comerciais e das indústrias do Rio Grande do Sul, chamando a atenção para os problemas da metade sul do estado. Marquesan lembrou que existe em tramitação na Câmara um projeto de sua autoria que estabelece um programa de desenvolvimento para a fronteira sul. O deputado Juquinha, do PSDB de Goiás, destacou a atuação do ministro das Minas e Energia, Rodolfo Tourinho, que pretende investir 34 bilhões de reais na modernização e expansão das redes de energia elétrica. Juquinha destacou ainda o incentivo dado à construção de estações de energia térmica obtida a partir do carvão mineral, diminuindo a dependência do país em relação à energia hidrelétrica. Pedro Wilson, do PT de Goiás, congratulou-se com a diretoria do Conselho Nacional de Povos Indígenas do Brasil, constituído no dia 18 de julho. Pedro Wilson cumprimentou Megaron Tchucarramãe, presidente da entidade que reúne lideranças indígenas de todas as regiões do país em defesa da sua terra. Pastor Oliveira Filho, do PPB do Paraná, pediu ao Ministério das Comunicações informações sobre a atuação da Anatel, que tem deliberado sobre radiodifusão, o que é da competência do Ministério. Pastor Oliveira Filho sugeriu ainda a criação de postos do PROCON nos principais aeroportos do país para facilitar o atendimento aos passageiros para reclamações. Doutor Heleno, do PSDB do Rio de Janeiro, elogiou o trabalho desenvolvido pela Marinha e a Aeronáutica na Antártida. Doutor Heleno destacou que o Brasil participa de um esforço internacional para o estudo e defesa do meio ambiente do Polo Sul. Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, elogiou a atuação de Luísa Erundina como líder do bloco, ressaltando que a deputada sempre esteve à frente de discussões do interesse da população. Aldo Rebelo disse que está disposto a continuar este trabalho, colocando-se à disposição dos demais líderes para a discussão de assuntos de interesse do país. Ao despedir-se da Câmara para assumir a Secretaria de Habitação de Minas Gerais, Ronaldo Perim afirmou que levará sua experiência de 12 anos como administrador em Governador Valadares. Ronaldo Perim, do PMDB, reclamou dos problemas herdados do governo passado por Itamar Franco na área da saúde pública e das finanças e concluiu que as desigualdades sociais são fruto da falta de critério com os humildes. Presidiram a sessão de hoje os deputados Gonzaga Patriota, Temístocles Sampaio e Saulo Pedrosa.
O cidadão tem agora uma linha direta com a Câmara dos Deputados para oferecer críticas e sugestões aos deputados, pedir informações sobre votações, a pauta das comissões e sobre a programação da TV Câmara. É só ligar 0800 619 619, o Disque Câmara. Serviço de atendimento ao cidadão funciona de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 9 da noite. A ligação é grátis. Disque Câmara, a linha direta entre o cidadão e a Câmara dos Deputados. Final de mais uma edição de A Voz do Brasil. Boa noite.